Deixa eu ver. Espera mais um minutinho. O pessoal aparecer. Aí a gente começa com a oração inicial também. Né? Flávia. Oi. Fala com ele que eu mandei parabéns para ele, viu? Vou falar. Peraí. Ô, Neguinho. Vem cá. Neguinho tá acabado? Não, é que meu pai chegou aqui de surpresa. Ele tá lá fazendo sala. Não precisa chamar ele, não. Deixa ele fazer sala lá pro sogro. Parabéns, viu, Wilker? Parabéns, Wilker. Felicidades. Obrigado. Só que nós íamos cantar parabéns para você e não cantamos. Tudo de bom para você aí, tá, Wilker? Obrigado, pessoal. Muitas felicidades. E com Deus, bom Obrigado estudo para você. Viu? Bom estudo para vocês. Obrigada. Você tá ali? Ô, Vicente, Oi. aqui que eu te falei, ó. Ah, chique mesmo. É um Bacana. livro fininho, só fininho, sabe? É. Mas, basicamente, esse aqui é do Leon Denis. Sim. Muito bacana. Vou ver se eu acho ele, eu vou ver, vou dar uma lida dele também. Ele é muito bom. Eu comprei ele pela Amazon. Sim. Esse aqui é que eu fiz o favor de fazer uma confusão danada, porque alguns livros eu pedi pro Preto lá da livraria, outros eu comprei pela Amazon e outros eu só achei na estante virtual. Só que eu comprei dois desse aqui sem saber. Eu confundi, comprei dois, um usado e esse novo. Aí dependendo. Comprou dois, se você quiser me fornecer um, eu quero. Então eu te passo ele. Ele é baratinho, ele custou 15, 16 reais, super simples. Eu, tipo assim, falei, ainda bem que não foi caro, porque comprar duas vezes o negócio é caro. Eu pego um que eu quero ler. Eu quero ler sobre o assunto. Não, eu vou te dar de presente então. Não, é sério. Meu aniversário é em julho. Ah, não tem problema não. Não tem problema não. Boa noite, todo mundo. Boa Boa noite, noite. Paty. Boa noite, Paty. Vamos lá, então, começar, já fazer a oração inicial. Quem se habilita a fazer oração? Quem hoje está com vontade? Olha que eu consigo detectar quem está com vontade. Aí eu vou fazer igual o Vicente. Como é que é, Paty? Não te ouvi. Tô falando que eu tô com vontade. Você tá? Porque eu perdi um primo que teve uma vida super complicada, muito. Foi pai pela mãe, foi criado com a minha avó, mas minha avó tinha por ele um amor tão doentio e ele nunca ouviu um não na vida. Então ele achava que ele podia tudo e se deu muito mal e suicidou. Pessoa assim que aprontou muito, que usou muita droga, pessoa muito... A vida dele foi uma tragédia. Né? Então eu queria fazer uma oração. Que bom. Queria que todos mentalizassem. Ele chama Cristiano Salles Gomes. Meus sentimentos, Patrícia. Você faz a oração com aquilo que a gente vai desejar tudo de melhor para ele aqui, né? Que está lá do outro lado, que a espiritualidade vai estar colhendo, encaminhando ele no tempo dele. Uhum. Né? Então, primeiramente, meu querido irmão maior, Jesus, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com todos os nossos companheiros
encarnados e desencarnados, todos unidos por um objetivo único, que é o amor ao próximo, o amor à natureza, o amor universal, o desejo de paz, o desejo de harmonia, de saúde para todos. E, em especial nesse momento, que nós recebamos toda a luz e abra os nossos corações, a nossa mente, para que a gente possa aprender algo mais com esse estudo de hoje e que daqui a gente possa sair um pouco melhor, né? E que sejamos capazes de utilizar esse novo saber para construir sempre o que há de melhor para nós e para o planeta. E eu quero pedir em especial para o meu primo Cristiano Salles Gomes, que desencarnou, e que ele seja amparado com muito amor e que encontre finalmente a paz que ele tanto almejava e que não foi possível nessa encarnação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Amém. Amém. Ok. Vamos lá, então. Fiquei com o capítulo aí do 3, né, do desenvolvimento mediúnico. E eu vou ler alguns trechozinhos aqui, só para ir norteando. Deixa eu só minimizar aqui a tela. Gente, só mais uma coisa. Diga, pá. Quando for mais ou menos, tipo assim, umas 20 para 7, 15 para 7, eu vou fechar meu vídeo, porque eu vou preparar a comida dos cachorros, tá? Sem problema, Patrícia. Do lado da Patrícia, tá lá. Oi? Os meninos começaram a latir aqui, Patrícia. Estão querendo a comida também. Eu não ia participar hoje, porque eu estou fazendo um curso de inglês, mas eu faço mais tarde. Vamos lá. Então, gente, né, no livro ali, O Missionários da Luz, que trata, né, sobre desenvolvimento mediúnico, eu vou ter que ler, porque eu sou muito direto no negócio aqui e eu não conheço tanto para falar. Eu até anotei bastante, mas eu sou um pouco objetiva demais. Então, para a gente não ficar aí em 10 minutos, vamos dar uma leitura e eu quero que, assim, vocês intervenham também, participem, porque para mim também é um processo de aprendizado, tá? Então, no livro, a gente vê lá, né, que o Alexandre levou o... Gente, fugiu o nome do... André Luiz. Levou o André Luiz para observar uma reunião mediúnica, né? E o André Luiz, como a gente sempre, né, faz as leituras, entende que ele é sempre uma pessoa, um espírito muito bem, né, muito boa intenção e muito interessado nas observações, nos direcionamentos que os seus tutores ali direcionam para ele, tá vendo, tá observando. E aí, nesse momento, Alexandre levou ele para uma reunião num centro espírita e colocou o André Luiz para observar as pessoas que estavam ali, né, naquele ambiente. E aí ele pegou, né, colocou para ele o seguinte, né, que os esforços, né, da casa são muito frutíferos nos círculos dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, nos encarnados, em maior porção, porque os encarnados
mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos da nossa cooperação. Ou seja, deixa eu só pegar esse outro texto. E depois de uma longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Esse ponto aqui me chamou muita atenção, ou seja, existem muitas pessoas, né, participando, indo ali, mas poucas são as pessoas que têm a atitude, o envolvimento, o comprometimento para exercer e desenvolver o processo mediúnico, né? Ou seja, existe um oceano de palavras, que mais para frente ele até vai destrinchar um pouquinho isso nas explicações. No meu entendimento, assim, muitos falam, muitos se colocam, mas algumas gotas de ação, né? Então, a gente percebe logo aqui que o processo de desenvolvimento mediúnico exige uma abdicação, né, das pessoas, dos encarnados, e um compromisso, estudos, uma preparação, todo um envolvimento de nós encarnados. Então, assim, às vezes a gente fala muito e pouca coisa a gente quer fazer, porque a gente acha que o desenvolvimento é só sentar, ler um livro, ou quando estiver lá na reunião mediúnica, é só, ele vai detalhar um pouco isso aqui, mas assim, é só colocar à disposição ali, né, no caso da psicografia, colocar à disposição ali com o lápis na mão, para poder receber, né, vamos dizer assim, o espírito e fazer a escrita. Na psicofônica, a mesma coisa, é só eu sentar ali, né, respirar lá o processo como um todo e receber a fala ali do espírito. E não é bem assim, não é nada assim. Até na reunião mediúnica de sexta, o Vicente até, né, comentou lá, na hora que ele estava falando, eu já tinha lido o capítulo, eu falei assim, ó, é praticamente o que ele falou tudo do capítulo. Quando ele citou que, às vezes, né, os médios que estão ali chegam atrasados, chegam na correria, esbaforidos para a reunião, e tem todo um planejamento do lado espiritual. E do lado dos encarnados está faltando esse planejamento, porque antes de entrar, tem até, a gente não percebe, que a gente não vê, né, tem toda uma limpeza energética para acalmar, para purificar do ambiente e na entrada. Quando a gente chega atrasado, a gente já passa ali, né, aquela corrente ali, rompendo tudo, já entrando e contaminando, inclusive, o ambiente. A gente não se limpa, a gente vai com toda aquela sujeira, né, todas aquelas larvas, aquelas coisas todas ali para o ambiente que está ionizado. Ou seja, além da gente não colaborar com a nossa parte, a gente ainda chega e suja o que está lá limpo e perfeito estado, né? Então, quando ele falou na hora, assim, falei assim, gente, ele está falando meu capítulo todo ali, só com esse resumo. Porque é importantíssima essa preparação. Os espíritos, tá aqui na frente, eles não vão simplesmente, vamos colocar assim, a Grazi também na apresentação dela, ela até tratou disso também. Chegar ali, vão colocar assim, acoplar ali no encarnado e fazer o processo? Não, eles têm que sintonizar com a frequência daquele encarnado. Eles têm que vamos dizer, se sintonizarem, e aquele encarnado tem que estar preparado, né? Não só de teorias, mas também aspectos morais, éticos, o técnico, né? Que é as questões das teorias, de estudo mesmo. Então, para ele conseguir fazer esse processo, né? Alguém quer completar alguma coisa aqui? Posso ir? Tá. Então, tá. Aí aqui nesse ponto, né, que os encarnados querem que os espíritos apenas cheguem e tomem posse, né, ali, confundindo muito os poderes psíquicos com as funções fisiológicas. Querem, sem esforço interior,
sem mudança nenhuma interior ou encarnado, conseguir o benefício de fora. Ou seja, querem o progresso, a evolução, a melhoria ali como encarnado, né, como espírito, né, imortal, mas se esquece da disciplina, da educação, do esforço, da perseverança para edificar a sua alma, né? Ou seja, sem a preparação necessária, não terá o aprimoramento íntimo. Se a gente não fizer esse processo nosso de estudo, prática, a gente não consegue essa questão do aprimoramento íntimo. Isso não vai cair do céu para a gente estar evoluindo, não. E aí, e um detalhe, né? Nesse capítulo, os encarnados reclamam, né? Lamuriam ali no processo, ali no decorrer do capítulo, reclamam que os espíritos não ajudam, achando que o espírito vai fazer de tudo, né? Nessa situação toda. Se isentam da responsabilidade de levar para conseguir chegar no mesmo padrão, e para isso é preciso aprimoramento íntimo e a elevação da alma. Ou seja, além deles estarem, vamos dizer assim, né, contaminados por questões ali que a gente vai levantar, eles ainda colocam a culpa nos espíritos. Os espíritos não ajudam eles a receber ali, de uma certa forma, as mensagens, a conseguir ajudá-los ali do outro lado. Ainda coloca a culpa nos espíritos, né? E aí, no capítulo, Alexandre recomenda ao André Luiz observar, e para ele conseguir observar melhor, o André Luiz até dá um apoio magnético o Alexandre dá um apoio magnético para o André, para que ele possa perceber, né, as questões mais assim ínfimas que estão ali naquela sala de desenvolvimento mediúnico. E aí, primeiro, tem um candidato a médium de psicografia, que é um jovem rapaz, que ele tem nas regiões, né, genitais, né, e na bexiga, corpúsculos negros, com uma nuvem, né, de baixa luminosidade. O rapaz está envolvido numa situação de baixa luminosidade. E o André pergunta aquilo para o Alexandre, e Alexandre fala, né, que aquilo ali não é a sífilis, não é uma doença física, mas são bacilos psíquicos das torturas sexuais produzidas por ele, né, e devido à sede febril dos prazeres inferiores. Ou seja, o médium, ele acha que ele é só médium a hora que ele senta ali para a reunião mediúnica. E não é assim. O médium, Vicente pode até falar muito melhor do que eu, o médium é aquela pessoa que 24 horas, 365 dias, ele é médium. Então, aquela pessoa, aquele encarnado, que ele tem que o tempo todo está sendo, mantendo a sua elevação moral, ética, né, seu respeito ali com tudo. Então, não é que a gente vai ser perfeito, mas a gente tem que correr atrás da nossa melhoria, dessa reforma íntima, desse aprimoramento íntimo. Porque senão vai chegar nas reuniões e vai estar com essas situações ali mais atrapalhando do que ajudando. Né? Então, nesse primeiro médium que estava lá à disposição, o Alexandre até coloca que são larvas que ele tem, né, na região genital pela atração das entidades grosseiras que estão com ele pela falta de domínio das próprias emoções. Ou seja, essas entidades grosseiras estão afinizadas com ele. E ele esquece, né, que as manifestações psicofísicas, e pensa, né, ali que toda a situação de manifestação psicofísica, ou propriamente o sexo, né, desenfreado que ele tem ali em mente, que ele pratica, nada tem a ver com a questão da mediunidade. Né? Então, assim, são erros que muitas vezes as pessoas cometem, os encarnados cometem, querendo separar na visão deles o corpo físico, né, da questão mediúnica, de serem médios.
E as coisas não são assim. O tempo todo a gente é um ser único. É corpo, mente e espírito. Né? Até pela Organização Mundial da Saúde, tem essa questão espiritual como saúde do corpo, né? Que é considerado hoje em dia. Então, não existe nada separado. Então, todas as relações psicofísicas são importantes para o desenvolvimento mediúnico. Querem falar alguma coisa? Ok. Quer, Vicente? Claro. Oi. Você deu uma puladinha num assunto aí que eu acho que é muito importante, lá no início, quando ele fala que a grande maioria dos médiuns que são chamados para uma reunião mediúnica, é bom você falar sobre esse assunto, porque senão a gente vai chegar lá na frente e aí vamos largar, e isso aí é muito importante para todo mundo, para a gente Está ressaltando. Sim. Uhum. Isso aí é verdade, eu pulei aqui, eu tinha notado, quando eu vi, eu já tinha passado. Então, assim, são envolvidos várias pessoas, são chamados, né, trabalhadores, vários trabalhadores para a reunião, e, assim, né, com uma movimentação muito grande. Deixa eu até achar aqui no texto, eu vou pegar aqui, Eu acho que isso aí está no capítulo 2, Vicente, que eu tinha lido também, só que eu até marquei aqui. Porque, assim, são chamados, eu acho que é do capítulo 2 ou 4, se não me engano, que é convocado um número grande de trabalhadores. Ele até fala, assim, vão colocar um número de 50, por exemplo, e, aos poucos, aqueles trabalhadores vão sendo filtrados. Seria isso, Vicente, que você fala? Ele fala que tinha 18 pessoas na mesa, né? Não, esse é do outro capítulo, não? Não, é anterior aí. Aí ele fala do grande problema que hoje... Você até chegou a citar um ponto nisso, que ele diz o seguinte, a grande maioria dos médiuns que vão para a reunião mediúnica, eles confundem a mediunidade com as questões fisiológicas. Sim. Então, muitos deles ficam esperando manifestações fisiológicas que não vão acontecer, entendeu? Então, que aí eles começam a reclamar que não aconteceu, que não está sentindo nada, que não sente a presença dos espíritos, que os espíritos estão ali, a espiritualidade faz a ligação, mas o médium, ele está esperando tanto o fenômeno que ele acaba ficando meses numa reunião, anos numa reunião, e sequer consegue dar uma passividade. Além do que, ainda existe também a debandada. Muitos médiuns acabam desistindo, por quê? Porque eles queriam que os espíritos fizessem o trabalho deles. Sim. Eles esquecem que o trabalho depende do médium. Só para relembrar isso aí. Não, isso é um ponto importante, sim. Só que realmente eu mexi aqui, eu notei, que eu já estou em alguns capítulos na frente, eu não lembro de ter sido nesse, mas eu lembro dessa parte, sim, que eu li, que, né, muitas pessoas ficam ali, muitos médiuns ficam ali sem dar essa passividade da forma satisfatória, ainda queixam-se que são os espíritos aí que não ajudam em nada. Né? E a gente é que tem que fazer a nossa parte, porque o espírito, para ele estar ali, existe todo um movimento da espiritualidade de estar ajustando os padrões, as frequências, as sintonias, dando aquela manifestação, aquele processo anímico também para o espírito, para ele conseguir fazer, né, a manifestação. Tem um apoio de uma equipe gigantesca. Então, assim, se a gente ainda não ajuda com a nossa parte, aí fica mais incoerente aí a situação. Pati, fale. Não, é porque eu comecei há pouco tempo, né, a frequentar as reuniões, e eu acho que tem umas 3 reuniões que eu consigo dar passividade, né? Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, assim, como eu faço, né? Em primeiro lugar, a gente tem que ter a consciência de que é um dos trabalhos mais bonitos
que existem, porque eu não sabia que do lado espiritual, do lado dos desencarnados, havia tanto sofrimento. E é um sofrimento tão intenso, né? É um desespero tão grande por receber uma ajuda, né? Que, para mim, eu considero esse talvez um dos trabalhos mais bonitos. Não vou dizer importante, porque todos são importantes, todos os tipos de trabalho, né? Então, quando eu me sento ali, que eu relaxo tudo, então, primeira coisa, essa vontade genuína de querer ajudar, né? Segunda coisa que eu faço é procurar me tirar qualquer juízo da minha cabeça, né? Assim, não procuro, não penso assim, se fulano matou, se fulano usou droga, se fulano fez isso ou aquilo. Eu não tenho nenhum juízo de valor nessa questão, né? E, assim, e se relaxar. Eu acho que quanto mais a pessoa fica preocupada, se eu estou recebendo, se eu não estou recebendo, né? E fica naquela tensão, aí que não vai conseguir mesmo. Né? A pessoa tem que se relaxar e colocar à disposição. Se quiserem manifestar, ótimo. Se não quiserem manifestar, ótimo também. Você contribui com a sua energia, né? Você coloca a sua energia à disposição ali, talvez para sustentar alguma outra entidade que esteja precisando, né? Então, eu acho que é isso, sabe? A pessoa não pode ficar preocupada se vai receber ou não vai, né? Isso daí é uma consequência da sua disponibilidade de estar ali presente naquele momento. É minha experiência, tá? Queria comentar também uma coisa. Eu participo de reunião mediúnica desde 2015, quando esse nosso grupo de sexta-feira começou, né? E até então, eu realmente não me vem nada à cabeça, o pensamento não muda, eu fico assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não recebo nenhuma informação, não vem nada à mente, nenhuma imagem, nada, nenhum sentimento. E aí isso me incomodou durante muito tempo. Até no dia que eu comecei, por necessidade da reunião, me pediram para fazer o diálogo com os espíritos lá. Aí começou essas imagens, essas coisas começaram a vir na minha cabeça assim, mais tranquilamente. Então, assim, tem anos que eu estou na reunião mediúnica e eu comecei a ficar muito preocupada com essa questão de eu não estou escutando nada, igual assim, não vai vir alguém na sua cabeça falar, nem isso não, mas não vinha mesmo. Eu ficava assim, tentando concentrar, eu concentrava na respiração, mas não vinha nenhuma imagem nem nada. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer o diálogo, aí as coisas começaram a fluir, as ideias vêm na cabeça e eu consigo conversar e às vezes, por exemplo, me vem na cabeça assim, olha, tem um animal aqui do lado, esse animal é dela, tem um cachorrinho aqui, tipo assim, me vem. Aí vem fluindo. Eu não sei se é porque eu senti que agora eu não tenho a obrigação de ficar pensando nisso, né? E eu estou prestando atenção na história que o Espírito está contando e aquilo que eu posso ajudá-lo, quando aí sim eu estou mais ativa, né? Então, assim, eu consigo agora conectar e as ideias vêm à minha cabeça mais fácil. Daqui a um tempo eu acho que eu estou indo devagar nesse sentido, né? Um passo de cada vez. A conexão está vindo, mas assim, foi degrau por degrau. Uma hora vai acontecer, então eu desencanei disso, sabe? Talvez um dos grandes problemas que existe nisso que nós estamos falando aqui é que os médios têm muito medo da crítica. O que nós observamos é isso. Aliás, o homem em si não gosta da crítica, né? E na mediunidade ele é pior ainda, porque na mediunidade o medo de errar, vamos assim dizer,
e ser criticado é imenso, né? E, na realidade, o que a gente observa é que, em mediunidade, eu vejo, às vezes, quando a espiritualidade fala assim, a mediunidade ostensiva é para os fortes, porque os fracos, eles não conseguem, com toda sinceridade, os fracos não conseguem dar passividade, é só os fortes. Por quê? Porque, na realidade, é um trabalho, primeiro, você não vê, segundo, você não ouve, né? Então, para a pessoa que é materialista ao extremo, não, aqui não tem nada. Mas é o que a gente estava falando ontem. A partir do momento em que você limpa sua mente e que você deixa que o filme passe na sua cabeça, então você começa a ver aquilo que não faz parte da sua vida. A mediunidade é isso. É um filme que você está assistindo pela metade, que você não sabe do início desse filme, né? Onde o espírito está ali pensando, relatando sua vida, e você está assistindo esse filme e materializando ele em voz para as pessoas. Então, a grande maioria, primeiro tem que aprender a silenciar, e a grande maioria não consegue fazer esse silêncio mental. Então, é um problema. E o que o Vicente trouxe, eu percebo que realmente assim, essa questão da crítica e do julgamento, né, de ser ali, né? Será que sou eu que não sou, né? Será que é o espírito? Eu imagino assim, pelo menos para mim, é bem assim confuso, né? A gente fica até sem saber, assim, será que sou eu que estou pensando? Será que não é? E assim, é importante a gente dar essa, né, liberdade ali, porque é uma história que a gente não conhece. Igual ele falou, é um animal que está aqui. Eu não sei se o animal está ali. Então, a gente começa a perceber mais isso. Né? Eu até sendo, né, atuando ali com, outro dia que foi com a Darcy, não, foi com a Cláudia. Um dia, umas reuniões passadas, eu não vi nada, né? Mas eu tive sensações muito fortes naquele espírito que eu estava conversando. Coisa que eu já não tinha, assim, há muito tempo, eu nunca tinha sentido, assim. Então, eu comecei a ver que, assim, nós estamos começando a trabalhar, faz a sua parte, né? Porque eu comecei a ter sensações muito fortes, e eu ainda falei com ela, né? Você tá com calor? Nossa, eu tô com calor insuportável. E eu também estava sentindo. Então, assim, a gente começar a se abrir, né, um pouco do julgamento mesmo, né? Desse medo ali, dessa insegurança e dessa medo de crítica, principalmente, né? Stella, você tinha levantado a mãozinha. Porque eu acho que também, muitas vezes, as pessoas ficam inseguras, porque a gente lê tanto livro, a gente estuda tanto sobre o assunto, que às vezes dá um nó na cabeça. Eu já tive muito isso, de não dar passividade, porque é como se fosse uma cartilha, né? Às vezes que a gente segue. Quando sai uma coisa dessa cartilha, você já fala, não é nada, né? Porque acaba que a gente fica muito mecânico, aquilo tudo que a gente lê. E a gente lê várias coisas, né, a respeito da mediunidade. Eu, por exemplo, antigamente, nossa, eu era péssima. Hoje eu estou melhorzinha, não estou melhor, mas estou melhorzinha, já estou me soltando mais. É a confiança, né? Mas é o que você falou, a gente vai lendo, você fica meio com medo. Será que isso aqui é pensamento meu? Eu já conheço essa informação, será que é minha, eu que estou trazendo? Né? Então, pelo menos para mim fica um pouco disso. Grazi? Mas, Flávia, Oi. assim, isso é engraçado, porque às vezes, né, não, frequentemente fica com essa dúvida, né? Mas, por exemplo, na última reunião, veio uma, assim, não é que vem uma historinha, começa com uma ideia, persistente, um tema persistente que vem na sua cabeça. Aí, em cima desse tema, começa a formar uma história, né? E aí, você fica assim, gente, será que essa história
existe, ou sou eu que estou forjando isso, né? Aí eu tentava tirar isso da minha cabeça. Não vou pensar nisso, não. Mas aí a coisa insiste. Né? Insiste de uma determinada forma, uma coisa tão insistente, que nessa última reunião eu senti uma coisa grande na minha frente, sabe? Não sei se era o espírito que estava tentando comunicar comigo, eu sei que tinha alguma coisa na minha frente. E eu tentando tirar aquilo de cabeça, mas a coisa, assim, não saía. Aí eu dei a mão para Marta e falei, não, realmente tem alguém que está querendo. Né? Mas é realmente um dilema o negócio. Agora, a Grazi é que é ótima, né? A Grazi, assim, eu sinto sempre perto dela. E ela dá passividade com uma facilidade impressionante. Não, eu tô aprendendo igual todo mundo. Mas essa questão aí do medo, eu também tinha muito, né? De saber se é coisa da minha cabeça ou não. Aí um dia eu parei para pensar, gente, eu não tô tão criativo assim, né? Eu vou dar vazão a isso. Onde que eu ia tirar essa história? Igual um dia, meu braço tá queimando. Onde que eu vou inventar isso? Eu não sou uma pessoa criativa dessa forma. Aí, na hora que você dá vazão para aquilo, você vê que realmente, né? Não é uma história da sua cabeça, a dúvida é normal. Até hoje ainda tem essa dúvida. Na última reunião eu também fiquei. Mas é o que a Paty falou, fica tão insistente, mas tão insistente, né? Começa com uma ideia. E aí começa, depois da ideia, tem uma história. E é como se fosse assim, você não vai falar o que eu tô querendo, não. Fala. Aí na hora que você fala, né, a coisa flui e fica tranquilo, né? O problema, você sabe o que é? É porque o médium, ele vai recebendo a história gradativo. Ele inicia o trabalho, ele vai liberando as informações, por quê? Gente, nós estamos lidando com espíritos doentes. Então, como eles são doentes, a nossa capacidade de captação é maior do que a deles de pensar. Então, eles estão pensando lento. Eles não têm a mesma rapidez no pensamento que nós de captação, porque eles estão, primeiro, enfraquecidos fisicamente. Segundo, eles ficaram nesse processo de auto-obsessão durante muito tempo. Então, na hora que eles são levados para a reunião e que eles têm o primeiro contato com a gente pelo choque anímico, eles ainda estão lentos. Vocês já, por exemplo, o dia que faz muito calor, a gente não tem dificuldade de pensar, você fica meio lento, né, andando lentamente e tal. É mais ou menos isso que acontece com os espíritos. Então, como nós ainda temos a euforia, né, euforia mediúnica, o que é que acontece? A gente, às vezes, acaba duvidando de que aquilo realmente seja a presença de um espírito que está trazendo uma informação e não damos passividade. Concordo plenamente com o Vicente. Eu falo por mim. Às vezes você acha assim, eu quero a história pronta aqui para saber se é minha ou se é do outro. E aí você não tem a história pronta, não. Então não é nada, não. Não é meu. É isso aqui eu estou criando. Aqui, apesar de eu achar, talvez, de não ter a criatividade, mas fica assim, isso aqui eu estou tirando de alguma coisa que eu li, de alguma coisa que eu vi, então não tem nada, não é meu isso, não é nada de espírito, não. Realmente. Né? Então, até voltando, então, esse ponto que, né, das 18 pessoas ali que estavam presentes, poucas eram as pessoas, né, que estavam ali literalmente aptas, né, a fazer esse processo, né, por Flávia, Oi. Flávia, essa fala dos 18 participantes é do capítulo 1, que estava... Eu acho que, se não me engano... Não, eu achei ela aqui também. Tem outro capítulo também. Porque eu sou muito aquele negócio de buscar, então tem sim. Mas tinha outro capítulo também no início. O primeiro capítulo fala 18 pessoas, 18... Mas aqui no 3 tem 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. É verdade. Aí tem aqui também. Você estava certo, e eu temando aqui.
Mas assim, então assim, essas pessoas ali disponíveis, aí eu fico imaginando a gente lá, né, na sala, aquele tanto de gente e quantas se colocam, né, nesse julgamento que estão literalmente disponíveis. E uma coisa que eu não me esqueço, que o Vicente uma vez comentou, que o trabalho dos espíritos tem que ser rápido, tem que ser uma coisa ali, né, que não podem, eles não perdem tempo. Não sei se foi ele ou se foi Ezequiel. E aí, assim, tenta... Isabel, tente nesse link aí, por favor. Eu entrei aqui no grupo pelo meu celular e coloquei. Ô, amor, você tá ouvindo a sua voz aqui. Aí, o que acontece? Tem que ser rápido o processo. Então, aquele espírito tenta, né, ali fazer a transmissão da mensagem e, naquele momento, vamos dizer assim, a gente não dando a passividade, vai passar para outra pessoa, né? Outro médico que está ali disponível para fazer aquela comunicação, porque tem todo um processo de desgaste, né? Isso já aconteceu comigo numa outra casa que eu frequentava, onde eu estava pensando lá sobre paisagem, não sei o quê, eu disse, gente, de onde está vindo isso, né? Mas fiquei calada. Aí passou 5 minutos, a outra médica começou a falar tudo que eu estava, naquele momento, começando a pensar, né? Então, eu falei assim, gente, era isso que estava para falar, né, e tal. Só que como não saía desse enredo do início ali, eu não dei sequência. Eu guardei para mim. E aí ela foi falando, deu continuidade naquilo, né? E eu acho que é muito para esse medo de julgamento, né, de não estar sendo, sei lá, né, não estar falando alguma coisa que é do espírito, que seja seu. Então, naquele momento, realmente, aquela história lá foi bloqueada por mim, e eles deram sequência. Eles precisavam dar andamento, não podia ficar me esperando ali, quando ela puder falar. Não, tem que dar um caminhamento, que o espírito, naquele momento, que é prioridade, né? Alguém, acho que a Patrícia deixa a mãozinha levantada aqui. Então, gente, aí dando sequência, né, mostra ali o segundo médio de psicografia, né, onde até o Alexandre relata para o André Luiz, né, a questão assim, faz a colocação, André Luiz, você tá sentindo, né, um cheiro de álcool, né, de odor etílico, né? E o André pega e consegue perceber. E foi, né, visto ali naquele médium que tinha, né, um comprometimento gastrointestinal do intestino, né, e com figuras horripilantes na veia porta, onde os elementos sanguíneos tentavam ali, né, uma luta para aquilo ali melhorar, né? E realmente aquele médium, ele ingeriu álcool em algum momento antes da reunião. Só que o nosso, né, vamos dizer assim, nosso nariz humano aqui não identifica aquilo. Porque às vezes o médium, o Alexandre relata, né, às vezes o médium alimentou, ingeriu às vezes no almoço, ou, né, na noite anterior, e tomou um banho, ficou ali impecável, né, ali para a reunião, só que aquilo estava no corpo dele. E já estava no corpo com, né, uma frequência muito maior, porque ele já estava comprometendo o seu corpo físico, né, com essas figuras horripilantes, com esse comprometimento físico, orgânico mesmo, onde, inclusive, se não fossem as glândulas sudoríparas para fazer esse processo, né, de limpar o corpo, aquele corpo físico, ele já seria, né, vamos dizer assim, considerado encaminhado aí para, né, vamos colocar, morrer, porque as glândulas que estavam salvando ele da morte física, né? E aí ele ressalta de novo, né, que os encarnados não pensam que ser médios tem que ter atenção, esforços, regimes morais, mentais, emocionais e físicos, tendo um esforço que, né, precisa atuar com disciplina, né, para que os espíritos possam usar a ferramenta do corpo. O médio a todo momento, ele é médio a todo momento, não só na reunião, como eu já tinha falado, né? E ele ressalta uns pontos aqui do capítulo que eles não querem as pessoas perfeitas, até porque a gente está longe disso, né? Como encarnado, a gente está bem distante disso. Mas eles querem os imperfeitos que
querem se aperfeiçoar, que buscam se melhorar, né? Que buscam essa reforma, né? Moral, mental, física, né? Para poder fazer esse processo. Então, isso até, assim, a gente deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente, às vezes, fica buscando a perfeição, não estou apta para isso, não estou para aquilo. E o desenvolvimento mediúnico é todo momento. A gente não vai conseguir, né, hoje para amanhã, não. É uma constância, um processo aí nosso de evolução mesmo, né? Como alma aqui. Como espírito encarnado, como alma ali, como espírito depois desencarnado. Né? E ele vai depois para uma senhorinha, né, uma dama idosa, que está ali apta para incorporação. Né? Vamos dizer assim, que está ali apta, não, está ali disponível para incorporação. Só que ela emana uma fraca luz. Quer dizer alguma coisa, Vicente? Diga, Vicente, antes de eu entrar. Não estou te ouvindo, tá mudo. Tá mudo. Abre o microfone. Aí, abriu. Você pulou um assunto aí nessa fala aí, que é muito importante, que ele fala sobre as genitálias do rapaz, onde ali tinha uma série de bactérias Sim. e tudo mais, e que haviam danificado o aparelho reprodutor das energias reprodutoras. E essas energias, que são energias de vida, inclusive ele fala da epífise, ele cita a epífise. Sim. Ele fala da importância desse processo no campo mediúnico. Não pode pular de jeito nenhum. Até porque no último estudo a gente falou bastante sobre a epífise, né? Então, eu acho que é fundamental não esquecer esse detalhe. Tá, não, vai me monitorando aí, que foi meio tenso de eu preparar esse estudo realmente. Não vou falar que foi fácil, não, que não foi, não. Fala, Aline. Ou seja, a questão sexual, a epífise faz o desenvolvimento da questão da energia sexual, mas a via é de mão dupla, né? Se a pessoa tem um desregramento no nível sexual, ela atrapalha, inclusive, provavelmente, o funcionamento da epífise no seu pleno, como diz, vapor, né? Então, a gente tem que lembrar isso, né? Via de mão dupla. Porque é o chakra básico, né? Aquele que está ligado, né, ao nosso espírito com a área terrana, com o campo terreno. E se eu comprometo aquele chakra também, com essas energias, né, igual fala aqui, com essas larvas, né, esses comprometimentos físicos, né, e energéticos, atua nesse processo de atrapalhar a circulação mesmo de absorção de epífise, né, de atuação, aliás, absorção não, de atuação da epífise. Porque ele menciona aqui que são os bacilos psíquicos das torturas sexuais, né, produzido pela sede febril. Realmente eu li aqui, mas passei rápido. Então, assim, esses bacilos psíquicos, ou seja, eles envolvem aquele processo ali da própria atuação da epífise, né, que é a pineal, comprometendo ali o próprio médium, né, na psicografia, na incorporação, no seu desenvolvimento mediúnico. Mais alguma coisa, Vicente, nesse ponto? Não, tá, não, porque tá mudo. Ok. Tá mudo, Vicente? Não, tá tudo certo, toca para frente. Tá bom. É que você tá com a mãozinha levantada. Tem que abaixar a mãozinha. Isso. Então, ele vem nessa parte dessa senhora, nessa dama idosa que ele fala posteriormente aí, para um processo de incorporação, né? E ele fala também, o Alexandre traz, né, mostra para o André Luiz que
ela emanava uma fraca luz, né, da sua organização mental. Eu tinha ali também, né, um processo de deformações físicas, onde o estômago estava dilatado assim horrivelmente, né? E os intestinos também pareciam sofrer de estranhas alterações. Ele até coloca essa palavra, né? Estranhas alterações ali. E essa, assim, com comprometimento, né? Aliás, mostra que o fígado também estava aumentado, e mostrando também uma agitação ali indefinível no corpo daquela senhora. E estava comprometendo desde o duodeno até ao sigmoide, né, mostrando-se ali anomalias de vulto. Isso aqui eu não entendi muito bem dessas anomalias de vulto. Eu não entendi se seria espiritual ou se seria físico, né? Esse ponto aqui. E que fala, né, que desde o duodeno, que é a parte do intestino, até o sigmoide. Até anotei aqui. Tá. Flávio. Oi. É porque a gente acha que os órgãos não têm nada a ver com mediunidade. Tem. Sim. Porque em todas as vezes que há uma manifestação, vamos lembrar lá anteriormente da Celina, né, lá no estudo. A Celina ela não precisava da rede nervosa, a dona Eugênia precisava. Nessas manifestações onde nós somos médios ainda, não somos inconscientes nem mecânicos, as manifestações elas dependem da nossa rede de filamentos nervosos. Então, o que acontece? Se você tem a região intestinal, igual ele cita lá, no caso dessa senhora, infestada, inclusive, de algumas bactérias vindo da carne, tá? Isso. Porque ela alimentou de carne, ela usou aí temperos picantes, e, inclusive, isso gerava um cheiro terrível. Agora, você imagina a energia que gera desse material que ela comeu, que ela ingeriu, e que isso vai impactar no processo da comunicação mediúnica. Tá, porque aqui fala mesmo que ela comeu, né, ali cheio de pastas, né, carnes, gorduras, né, e esses processos aí com muitos parasitas e corpúsculos semelhantes a lesmas em grandes colônias, né? Eu acredito que seja esse processo aí de absorver aquela energia, de putrefar, né, ter aqui a putrefação ali, tanto orgânica quanto espiritual também, né? Então, via-se ali, né, superlotado aquele ambiente dela do estômago ali, desde os músculos e as fibras até o estômago, até a válvula ileocecal, que é uma válvula que está na parte baixa do intestino delgado ali, e o início do intestino grosso, ou seja, ela está com o intestino praticamente todo comprometido ali, devido a esse processo, né, né, dessa comida dela. Né, da carne como um todo, e primeiramente, não só da carne, mas pelo excesso. Então, assim, eu entendi muito nessa questão dessa médio, que são aliás, em todos eles, no caso, né, mas aqui o excesso de alimentação, que é o que compromete também esse processo de criar essas colônias ali, né. E eu anotei que essa parte do excesso de alimentação, mas a gente pode entender que o excesso ali, né, desregrado da questão do sexo, que até lá no final do capítulo ele fala que não quer, né, santos aqui, não quer que a pessoa não tenha, né, a questão da atividade sexual. Mas tudo que é desregrado, você se contamina, você se afiniza com espíritos ali, né, grosseiros. Então, ele até menciona muito isso lá no finalzinho, explicando para o André Luiz. Então, essa questão da alimentação também em excesso é algo prejudicial. A gente se torna viciante nisso, e a gente sabe, né? A própria química neurológica vicia a gente com a comida, com a bebida, né? Com o sexo, com drogas, então a gente sabe disso. Tem-se uma ideia de que o fato do espírito ser trazido e ligado ao médium, muito quase sempre por trás, tem-se uma ideia de que a espiritualidade ligou fios entre a mente do comunicante e o médium, e não é assim que processa.
A grande maioria das comunicações iniciam-se pelo básico. As informações, por quê? Porque o espírito está num processo grosseiro. Se ele está num processo bastante animalizado, a parte mais animalizada nossa é na região intestinal. Sim. Então, a comunicação começa ali. Então, ali é feito o que a gente chama de ligação fluídica, e dali as informações são transmitidas, são mandadas para como é que chama? A região aqui do cérebro, né? Os lobos frontais. As informações chegam aos lóbulos, as antenas, elas se acendem, né? Elas ficam eriçadas, né? E de imediato a epífise começa a movimentar. Porque a ideia é que era uma ligação direta de mente a mente, e não é assim. A mente quase sempre é com os espíritos superiores, mas com os espíritos doentes e necessitados, o processo começa lá no básico. Isso está em André Luiz também. Sim, sim. Ele fala que é a nossa ligação com a parte terrena, né? Que é o mais forte. É por isso que a espiritualidade nos aconselha, pelo menos nos dias de reunião mediúnica, que nós tenhamos uma alimentação leve, sem carnes, inclusive chegam a falar até do chocolate, por causa da gordura, né? Que o chocolate tem um pouco de gordura, Sim. Então tem essas coisas que a gente precisa de uma reflexão também. Diga, Aline. Levantei a mão, não. Eu só estou achando graça porque chocolate é um fraco para quase todas as mulheres, né? Então é difícil ficar sem. E aí, pegando até esse gancho, né, que fala, né, que o Alexandre fala, né, que eles têm ali naquele momento uma pobre amiga desviada dos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos, né, trabalham para atender as exigências do sistema digestivo. Ou seja, ela, né, ficou descuidada ali de si mesma, que é uma glutonaria crassa, né, tornando uma presa de seres de baixa condição, que são os excessos ali. E ele ressalta nisso, as glândulas e os centros nervosos, ou seja, aquela comunicação ali do corpo com o que o Vicente trouxe, né, com o mental ali, está sendo todo, né, comandado, porque a gente se torna mesmo viciado ali naquilo que é prazeroso, para o nosso cérebro, na liberação da serotonina, das endorfinas, então a gente fica viciado naquilo ali, traz um bem-estar, né, momentâneo, e a gente vicia com aquilo, né? E tem uma frase que eu vou ler ela aqui, que eu anotei porque eu queria entender, e ao longo do texto ele traz, que ele fala que o homem comum, eu não sei onde que ele está aqui no texto mais, mas aqui o homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Né? Tem isso no texto, não vou saber agora no ponto aqui, porque eu marquei ela e fui depois tentando achar a resposta. Está naquele parágrafo que começa assim, perante estes quadros, pode você avaliar a extensão. Sim, verdade. É porque ela, na minha leitura, me chamou a atenção, depois eu falei assim, eu quero entender um pouquinho disso aqui. Então, o que eu entendo, né? O que eu fui buscando aqui na leitura, né? Vendo os outros livros também, quando ele fala, né, que não é a mediunidade, eu acho que nem é daqui, eu acho que é de um outro livro que eu peguei, que não é exclusiva dos médiuns. Todas as criaturas possuem a mediunidade. Mas significa que ter a percepção espiritual é só com os estudos e práticas, né, e elevação de aprimoramento também, moral e mental. Então, não basta a gente perceber, é imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a num mistério ativo do bem. Então, assim, eu achei um pouco da resposta dela nesse ponto e também mais lá na frente, que, né, que assim, não basta eu só perceber ali que, né, o homem comum percebe pouco e sente ainda muito menos. Ou seja, me corrija se eu estiver errada, talvez assim, lá na reunião mediúnica, talvez a gente até perceba pouquíssimas coisas ali e sentir para manifestar ainda menor ainda a intensidade. Esse foi um entendimento, assim,
leigo, né, da situação. E aí eu achei esse ponto, né, que não basta a gente perceber, é imprescindível a gente santificar essa faculdade da mediunidade, convertendo-a num mistério ativo do bem, ou seja, para a gente também desenvolver, né, porque tem alguns autores que falam sobre desenvolver, e me fugiu outra palavra, né, ativar, não. Tem uma outra palavra, que é desenvolver, e a outra é atuar. Educar, né? Mas para a gente desenvolver ali também esse processo de educar, a gente tem que estar o quê? Dentro do mistério do bem. Aí a prática da mediunidade é no dia a dia, é a gente, né, fazer o bem, a gente olhar pelo outro, a gente ter a intenção positiva das coisas. Então, isso tudo a gente trabalha a mediunidade, né? E aí também trazendo a isso, né, que a maioria dos candidatos, né, ao processo de mediunidade não se dispõe ao serviço preliminar de limpeza desse vaso receptivo, né, do próprio corpo ali, que é limpar o corpo, a mente, e os médios, né, muitas vezes, eles ficam com esse processo, às vezes, de raiva de alguma coisa que tem até uma parte lá, às vezes, assim, fica com raiva do chefe, raiva de um colega, raiva de alguém que fechou no trânsito, né? E aí você carrega isso ali para o seu corpo, ali para o seu mental, sujando, né, esse vaso que é o nosso corpo de manifestação. E o Alexandre traz que, né, esse vaso ali, nesse corpo, não são separados, eles não são campos opostos, a matéria e o espírito, eles são uma coisa só. Então, quando eu fico com raiva de alguém, né, xingo pela fechada, né, por alguma coisa ali, eu estou sujando o meu corpo físico e o meu corpo mental. Energeticamente, eu estou me contaminando, né? E nas sombras, não é fácil desenvolver essas percepções avançadas, da gente ter essa percepção, né, de identificar isso. Tá. Então, é imprescindível estudar a si mesmo, a autoeducação sistemática e perseverante para construir uma mediunidade elevada, entendendo que essa é uma conquista do espírito, né? A gente aqui, como espírito imortal, a gente buscar esse processo. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, aí eu até peguei de um outro material que eu tenho aqui, que é a mediunidade, né, antes de fechar aqui, é a capacidade orgânica da epífise ou pineal, né, que todos têm essa percepção transsensorial, mas nem todos a desenvolvem, que é o desenvolver e o educar, né? Todo mundo tem essa percepção, mas quem é aquela pessoa que quer desenvolver, que educar a mediunidade para se colocar à disposição? Eu entendi que o educar é se colocar pronto à disposição pelas práticas do bem, por esse estudo mesmo, né? E aí traz aqui um pouquinho sobre os efeitos, né? Quais são os tipos de médiuns, que são, né, os de efeitos físicos, do efeito físico. A gente tem aqueles que trazem, sendo conscientes ou inconscientes, os sensitivos, que é aquele que às vezes sente alguma coisa simplesmente, né, uma sensação no corpo, uma sensação no ambiente, audientes, que são aqueles que escutam, os psicofônicos, que são da fala, os videntes, que são os que veem, os sonambulínicos, que são aqueles que, quando dormem, que são levados para esse processo, os curadores, que são do toque, do olhar, e os da escrita, que são os psicógrafos, que são mecânicos, que é aqueles que não têm consciência, e semimecânicos, que interferem parcialmente na comunicação, e os intuitivos, que são aqueles que recebem as ideias dos espíritos comunicantes e interpretam de acordo com as suas habilidades morais e intelectuais e transferem aquilo, né, para o papel para fazer comunicação. Mas, assim, ficou muito desse capítulo para mim, dessa questão da gente estudar e conhecer a si mesmo
fazendo um processo de autoeducação contínua, para que a gente consiga, né, elevar a nossa frequência mental, moral, nossa frequência de sintonia ali, né, tentar subir um pouquinho ali para a gente conseguir melhorar a si mesmo ali com, né, de uma elevação espiritual. Não que a gente vai deixar de ser imperfeito, a gente vai continuar sendo, mas a gente vai ter um pouquinho mais ali de, vamos dizer assim, afinidades melhores para relacionar ali com o mundo espiritual e tentar fazer um pouquinho da nossa parte, né? Porque, como a Patrícia falou, o sofrimento ali do outro lado é intenso, e se a gente não puder ajudar um pouquinho aqui, a gente não está contribuindo em nada, né? A gente está ficando muito ali, né, no material, no racional, e não está podendo ajudar quem está ali do outro lado, precisando muito mais do que a gente possa imaginar. Alguma coisa, pessoas? Eu só queria citar um trecho aí, no finalzinho aí, que o Alexandre, conversando lá com a André Luiz, ele diz assim, ó: não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Porque, como ele falou sobre alimentação, né? Sim. Ele diz o seguinte: atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. Aí ele faz uma complementação, né? No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de forças, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Isso. Só para complementar. Não, porque isso ficou bem claro, né, nos 3 médios que ele trouxe, que são os excessos. Tudo aquilo que a gente faz em excesso, a gente se contamina, a gente se prejudica, como, né, encarnados aqui, e né, como espíritos lá do outro lado, depois, quando a gente chegar lá. E eu acho que foi até o Vicente que comentou isso em uma das reuniões, não sei se foi, né, não me lembro se 100%, mas, assim, chegar lá do outro lado, se a gente está com excesso de, né, vontade de comer demais, ele está habituado a comer demais, a hora que a gente chegar lá, a gente vai ficar lá neurado querendo comer, né? Vai ficar sendo obsessor ali de um encarnado para sentir aquela energia, né? Aquela energia, né, da comida, do chocolate, né, da droga, como a gente sabe que acontece aí. Então, esses excessos viciam a gente, não só fisicamente, mas primeiro vicia a gente mentalmente, né? Isso aí produz hormônios no nosso corpo, de que estimula a gente cada vez mais a ter vontade de comer, de, né, fazer as coisas ali que são excessivas. E a gente manifesta isso no nosso, né, corpo físico. E ainda voltando lá, Flávio, atrás na dona lá, na mulher lá, ele ainda diz assim, ó: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria crassa, né? Tornando-se presa dos seres de baixa condição. Ficando ali, né, sugando dela. Eu falo com vocês porque quando eu era adolescente ainda, teve uma vez que eu estava passando muito mal de asma, nada me melhorava. E aí, né, onde eu frequentava, eles começaram a fazer um processo da reunião mediúnica e várias pessoas, vários espíritos, pessoas não, né, espíritos ali, estavam sendo retirados, que estavam comigo. E muitos falando, não, eu estou com ela ali porque ela vai tomar o remédio, e eu estou precisando do remédio, eu estou doente, eu vejo que a mãe dela vai dela para o remédio, então eu estou lá com ela para eu também ser medicada. E foi assim, numa reunião, sinceramente, a menina, lá no momento, eu comecei a ter contato, depois eu até deixei para lá, porque eu comecei a ficar meio tensa com o negócio. Eu tinha uns 14 anos, tirou uns 5, pelo menos, 5, entendeu? Todos, assim, morreram de problemas de pulmão, todos. Né, falando, eu passei mal, ou seja, é esse detalhe. Eu não estava melhorando ali, tinha uma semana ou mais que eu não melhorava com nada. Estava todo mundo o quê? Energeticamente sintonizado ali. Eu com eles, eles comigo. Né? E eles eu tomava o remédio, talvez,
nem o meu corpo físico absorvesse toda a medicação. Talvez era retirada ali grande parte para eles. Né? Então, esse processo ali, realmente, eu falo que desde esse dia eu nunca mais esqueci disso que eu vivi na prática. Eu falei assim, gente, será que isso é verdade? Ainda fiquei pensando. Aí depois, com o tempo, eu fui estudando e tal, fui vendo que é isso mesmo. Né? Então, nunca mais eu esqueci disso. Então, assim, é um processo de educação, né? De autorresponsabilidade e educação, nós, como encarnados aqui, né? Eu até depois vou colocar no grupo uma palestra do Décio, é um médico, Décio alguma coisa, esqueço os nomes, que é um psiquiatra. E ele falando sobre a mediunidade, inclusive ele falando que de algumas pesquisas, eu vou pôr ela lá no grupo, que hoje em dia, Patrícia, isso aí eu lembrei muito você ali, né, da gente da área de psicologia, falando que, inclusive, o DSM-4 traz, né, lá já anotado que nem todos os quadros dissociativos, né, porque a mediunidade na parte médica é considerado um quadro dissociativo, né? Ou seja, as ideias não são da pessoa, são externas àquela pessoa. E todo mundo antes que tinha essas ideias, né? Estou pensando, estão me falando, estou escutando vozes, né? Era psicótico ali naquele processo. Então, no DSM-4 não fala da mediunidade 100%, mas fala o quê? Que traz, nem todos os quadros são dissociativos, são psicóticos, podendo ser de caráter religioso, né? Que isso foi feito uma mudança um tempo atrás, se não me engano, há 2 anos, baseado em num grupo de estudo que foi feito, onde pegavam-se um cientista, ele não tem nada a ver com religião, ele queria provar sobre sim ou não dessa mediunidade existir. Ele pegava várias pessoas que eram médios ali, inclusive no interior de São Paulo, e elas faziam cartas. E ele pegava essas cartas, juntava-se, por exemplo, pegava uma carta, juntava com outras 3 cartas escritas por pessoas diferentes que não eram médios, chamava uma pessoa para qual aquela carta era endereçada e mandava a pessoa ler as 4 cartas. A pessoa pegava a carta que mais tinha afinidade com questões de vida, né? Ali que trazia informação para ela. E todas elas foram assertiva, sendo a carta que foi de transe mediúnico, né, que ele até relata isso. Então, esse cientista lá do interior de São Paulo relatou que existe algo que eles não sabem, né, vamos dizer assim, não querem ainda saber, que é um quadro dissociativo, mas não pode ser considerado psicótico, que é de caráter religioso, entendeu? Então, assim, eu gostei muito dessa palestra porque mostra questões de ciência, mesmo de estudo, mostrando ali informação, que a ciência está tentando caminhar, né, e tal, e tem várias outras coisas que já estão, assim, um processo bem de comprovação científica ali, onde os médicos estão tendo que, né, os que não acreditam, os que não entendem isso, estão tendo que abaixar um pouquinho para entender, né, isso é um ganho, né, como Allan Kardec fazia tudo aí com comprovação científica para a gente. Então, isso é um ganho né, não só para a ciência, mas um ganho principalmente para nós, né, seres humanos. Ele até fala uma frase, que todo louco é médium, mas nem todo médium é louco. Eu gostei muito dessa frase, né, que ele trouxe aqui, essa colocação, né, que eles colocam. Então, depois eu vou para a palestra lá também, que eu achei assim... fugir um pouco, né, algumas coisas ali, mas tem uma informação muito significante para a gente. E agora que eu estou vendo aqui, eu já passei 17 minutos. Gente, sinceramente, não tive, deixa você falar, Grazinha, 100% assim, realmente de como preparar, porque ontem, desde meio-dia, mais ou menos, né, a gente ficou meio tensa aqui com a questão do Miguel. E eu deixei para acabar de finalizar as leituras todas, né, querendo ou não, ontem, então peço desculpas aí, não ficou da forma que eu queria. Não ficou. Hã? O que aconteceu com o Miguel?
Ah, minha filha, ele tá dando uma febre que a gente não tá sabendo. Eu nem quis levar no hospital devido ao hospital tá muito cheio, né, e tal. Então, nem quis levar. Então, a gente está controlando a febre dele aqui desde ontem. Ele já chegou aqui em casa ontem, meio-dia, que ele foi lá separar as rações com o Willi, já moado. Então, a gente está tentando... Falou, né, Flávia? Ele falou na sexta-feira, depois da reunião mediúnica, que ele não ia. No domingo. Falou com você, né, Estela? Estava sabendo. Ele brincou que não ia, né? E acabou que não foi mesmo. Mas, assim, a gente está controlando a febrinha dele. Ontem estava até mais tensa. Essa noite eu fiquei... Até dormiu lá no colchão do meu quarto, que eu falei assim, não vou deixar ele ficar distante, não. E 4 horas da manhã eu tô lá acordando ele. Ah, mãe, deixa eu dormir. Dorme aí também, dá sossego, né? Eu falei assim, não, tem que ficar de olho, né? Ele me xingou porque eu tô acordando ele. Mas, assim, chegou a febre até 39 graus. A gente acordando ele, levando ele pro chuveiro, né? Aquela água assim, pondo coisas nele para esfriar. E esses pais de primeira viagem meio tenso aqui, né? Então, o negócio não foi do meu agrado 100%, não. Realmente eu queria ter feito algo um pouco melhor aí para apresentar. Eu sei que não ficou ótimo, não, Estela. Ótimo, sim. Ficou, não. As principais do livro. Mais ou menos. Foi ótimo. Não, mas eu agradeço aí a paciência de vocês aí com o pouquinho que eu trouxe aí para vocês. Tá? Prazer te ouvir, Flávia. Eu que agradeço o ouvido de vocês, a escuta de vocês aí. Quem agora está com vontade, quer falar alguma coisa, Vicente? Fazer o fechamento? O próximo assunto é vampirismo, né? Aí a gente queria convidar o Igor. O Igor está andando sumido aí, convidar ele para falar sobre esse assunto. Eu passo o recado. Pode deixar. Vou anotar aqui. E é um tema... Esse capítulo também é muito bom. Eu já li ele, eu gostei muito também. Pode deixar que eu passo para passar aqui para o Willi, que o Willi que direcionar. Tá bom. Quem está com vontade de fazer o encerramento, a oração de fechamento? Sente no coração aí que alguém está com vontade. Eu vou fazer. Obrigada, Vicente. Senhor Jesus, mestre querido, mais uma vez queremos te agradecer por estar conosco, nos incentivando a sermos melhores, nos incentivando a entender melhor a vida, nos incentivando a entender melhor o amor. Queremos agradecer pelo trabalho de hoje, por tudo que conquistamos. E queremos aqui, em especial, pedir para um dos nossos companheiros de trabalho, para que a tua luz, Jesus, toque no coração, para que o verdadeiro sentido da vida se manifeste e que possa reorganizar-se, reequilibrar-se e que a paz seja uma constante. Te agradecemos pelo grupo, agradecemos pela vida e nos colocamos sempre à disposição para que os teus mandamentos se cumpram. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os homens, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, espíritos endividados com a tua lei, hoje e sempre. Obrigada. Vocês tenham uma semana maravilhosa aí, viu? E mandem vibrações pro Miguelzinho aí para as coisas melhorarem. Obrigada, Flávia. Parabéns. Obrigada, Flávia. Melhoras com o Miguelzinho. Vamos vibrar por ele. Vibra, por favor. Obrigada a vocês aí. Beijo para vocês. Excelente semana.
Tchau, pessoal. Até. Até quarta. Boa semana. Somente. Tchau. Tchau. Tchau.